João capítulo 21, versículo 1. Aleluias. Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Que Jesus bom. Gente, eu queria fazer um incentivo especial. Pedir para você que você esteja no culto de Natal. O culto de Natal vai ser um culto muito especial. Está sendo carinhosamente preparado com uma programação especial. Eu tenho certeza que Jesus vai falar muito na sua vida. Então, venha para o culto de Natal, traga a sua família, chame um amigo, porque o culto de Natal vai ser sensacional. Vamos lá. Depois disso, Jesus se manifestou outras vezes aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dínamo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeus e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Repita comigo: vou pescar. Mais forte: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Olha isso aqui, gente, preste atenção nesse versículo. Repita comigo: ao saltarem na terra, mais rápido, mais forte, perdão. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. O que é isso, gente? Quando os discípulos chegaram, existia um cavãozinho ali e um peixinho por cima, no famoso churrasquinho de peixe, entendeu? Um peixinho assado na brasa. Quem gosta de um peixinho assado na brasa? É bom demais um peixinho assado na brasa, viu? E Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Gente, se eu pudesse dar um título a essa mensagem, o título dessa mensagem seria: não volte a pescar. Repita comigo, diga assim: eu não vou voltar a pescar. É automático, gente. A Mirella vem, ó. Não volte a pescar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes a vida é difícil, gente. Às vezes não. Se tem uma coisa que já aconteceu para todo mundo, é tribulação, é prova, é luta. Quem nunca passou por, diz que nunca passou por prova, por luta, por tribulação, está mentindo. Você passou por prova, você passou por luta, você passou por tribulação. Faz parte da vida. E agora eu tenho uma pergunta. É que no meio dessas provas, no meio dessas lutas, às vezes aparenta que nada está dando certo. E aqui, quem sabe, chegaram algumas pessoas dizendo assim: cara, nada está dando certo, eu vou para a igreja porque pelo menos, quem sabe, alguma coisa dá certo. Mas a realidade que eu estou vivendo é que nada está dando certo. E aí fica a pergunta: o que fazer quando tudo dá errado? O que fazer quando tudo que a gente botava esperança começa a não dar certo? O ano está acabando e quem sabe foi o seu ano, cara. Você fez aquelas famosas metas no começo do ano, mas chegou agora e você, quem sabe, está pior do que começou. Ou quem sabe você olha e diz assim: cara, nada do que eu programei aconteceu, estou no empate. Mas, gente, fica aquela pergunta: o que fazer quando a coisa não dá certo? E eu fico imaginando a situação de Pedro. Porque você pode falar qualquer coisa de Pedro,
Mas você nunca pode dizer que Pedro não era intenso, porque Pedro era intenso em tudo que ele fazia, cara. E se a gente ler aqui o livro de João, eu fico imaginando como é que estava Pedro, a cabeça de Pedro, porque Jesus tinha morrido, ele tinha perdido as esperanças, Jesus tinha ressuscitado, mas ele não tinha visto Jesus ainda. E eu fico imaginando que Pedro estava pensando assim, cara, eu tinha um negócio, eu tinha um barco, aí eu emprestei o barco para Jesus, depois eu larguei esse barco e fui caminhar com Jesus. Aí Jesus morre, eu neguei Jesus, e eu acho que Jesus não quer nada comigo, porque afinal de contas Jesus já apareceu para Maria Madalena, Jesus já apareceu para Tomé, mas comigo Jesus ainda nada. E aí, será que Jesus ainda conta comigo? Porque afinal de contas eu neguei a Ele. Ele falou que eu ia negar, mas eu achei que eu não ia, mas a realidade é que eu neguei, cara. A realidade é que eu falhei com Jesus. A realidade é porque eu achava que não ia fazer, e eu falhei. E quem sabe essa é a sua realidade, porque, cara, muitas vezes, a maioria das vezes você não peca querendo não, às vezes é uma queda. Você não queria, você fugiu, mas aconteceu, cara. Você falhou. Você queria ter feito diferente, mas a realidade hoje é que você falhou. E muitas vezes no meio dessas falhas a gente pensa assim dentro de nós e sempre vem aquela pergunta, cara, o que fazer quando tudo dá errado? Será que Jesus ainda conta comigo? Porque, mano, é diferente. Eu vejo ele aparecendo na vida do pastor Samuel, eu vejo ele fazendo alguma coisa no fulano, no Beltrano, mas em mim não. Sabe aquela sensação que parece que a vida está parada, cara? Sabe aquela sensação que dá para ir mais profundo, mas eu só continuo no raso? Eu fico imaginando o Pedro pensando assim, cara, eu neguei e Jesus não apareceu para mim. Só que Pedro, diante de tudo isso, Pedro ele tomou uma decisão errada. Sabe qual foi a decisão dele? Ele pensou, eu vou fazer as coisas do meu jeito. O que fazer, pastor, quando as nossas expectativas são frustradas? A primeira coisa que você tem que fazer, se você está nessa situação, se você chegou aqui, quem sabe desanimado, é nunca tentar fazer do seu jeito. É nunca tentar fazer da sua maneira. Pedro pensou, cara, Jesus contava comigo, Jesus me chamou, mas eu neguei e agora ele não conta mais comigo, que ele não apareceu. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a pescar porque, afinal de contas, antes de Jesus aparecer, era o que eu sabia fazer, eu pescava bem. Já que parece que as coisas não vão dar mais certo entre mim e Jesus, já que parece que Jesus não conta comigo, eu vou tomar a decisão que é mais simples, eu vou voltar a pescar. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, você que está aqui hoje, não é porque as coisas não estão dando certo que Jesus não conta com você. E a primeira coisa que você tem que fazer é não voltar a pescar. Eu quero que você entenda uma coisa, você que está aqui hoje, quando a gente encontra Jesus, nós não temos mais para onde voltar, irmão. Nós só temos Jesus. Então não adianta tentar voltar a fazer coisas que fazia antes de Jesus. Não adianta tentar ser aquela pessoa que você era antes de Jesus. Porque o que Jesus está dizendo para você hoje é, não volte a pescar. Não tente fazer as coisas do seu próprio jeito. Mas pastor, Jesus não está aparecendo ainda, mas não se preocupe que Ele vai aparecer, e na hora certa Ele vai afirmar o seu chamado, Ele vai afirmar a sua vida, Ele vai te afirmar e vai dizer assim, filho, eu estou contigo. Eu fico lembrando o diálogo de Jesus e Pedro, sabe? Quando Jesus chega para Pedro e diz assim, vem comigo, que eu vou te fazer pescador de homens. Vem comigo. Existia um chamado de Jesus. Repita comigo, chamado de Jesus. Porque eu estou falando para muita gente aqui que sonha com o chamado de Jesus. Mas muitas vezes olha para dentro de si e diz assim, cara, não está acontecendo nada. Deixa eu te lembrar uma coisa. Quem te chamou foi Jesus. Quem te chamou foi Jesus. Quem te chamou foi Jesus. Se Ele te chamou, Ele vai fazer. Olhe para a pessoa que está do seu lado, mas diga com fé agora. Diga com fé. Pastor, por que você manda a gente olhar a pessoa que está do meu lado? Primeiro porque a maioria dos pastores faz isso, a maioria dos pastores faz, eu vou fazer também. Mas o motivo agora é mais do que isso, é profético. Olha para a pessoa que está do seu lado agora. Cara, olhe nos olhos dela
E declare agora na vida dela. Diga assim: se Jesus falou, Ele vai fazer. Diga novamente: se Jesus falou, Ele vai fazer. Eu quero declarar na sua vida: se Jesus disse que é cuidar da tua empresa, Ele vai cuidar. Se Jesus disse que é cuidar da tua família, Ele vai cuidar. Se Deus disse que é cuidar do teu chamado, Ele vai cuidar. Mas pastor, não está acontecendo nada. Deixa eu te falar uma coisa: Ele vai fazer. Gente, eu lembro. É que, cara, quando eu digo que o pastor é meio louco, vocês não acreditam, né? Eu cheguei para ele agora e disse assim: cara, Jesus vai fazer algo agora, e no momento certo você vai saber o que fazer. Ele olhou assim para mim e você vai saber o que fazer. Ô, liga o microfone dele aqui, viu, rapaz do som? Deixei o microfone dele ligado. E ele olhou assim para mim: cara, Jesus vai fazer. Amém. Eu estou pregando para muita gente aqui que teve um ano difícil, quem sabe estava querendo voltar a pescar. Pessoas que pensaram: cara, eu acho que eu vou fazer a parada do meu jeito. Só que deixa eu te falar uma coisa: nunca tente fazer as coisas do seu jeito. Eu me lembro que eu morava em Fortaleza, eu trabalhava num banco, eu ia dizer o nome do banco, e eu trabalhava num banco, e aí eu saí do banco para viver o meu chamado com a pastora Fabiola. E aí nesse negócio Jesus nos chamou para ir para São Paulo. Quando eu estava indo para São Paulo, Jesus mandou eu dar tudo que eu tinha em Fortaleza. Eu dei 90% das minhas coisas. Fui para São Paulo com a mão na frente e outra atrás. Gente, quando chegou em São Paulo, foi luta atrás de prova, atrás de peleja, que eu até brinco dizendo que eu virei um especialista em crise. Quer falar de crise, irmão? Fala comigo. Porque, mano, foi crise no casamento, foi crise nas finanças, foi crise no chamado, foi crise em tudo que você imaginar. Eu tive crise, cara. Tudo de uma vez. E aí, cara, eu me lembro que eu estava morando na casa de uns amigos meus. Você imagina eu morando na casa de um amigo, eu e a pastora Fabiola. E aí ele tinha uma cama de solteiro e um colchãozinho. A pastora dormia na cama de solteiro em cima e eu dormia no colchãozinho embaixo. E a gente passou 3 meses morando daquele jeito. E cara, a gente procurava local para alugar, não achava nada. A gente tentava fazer coisa, não achava nada. Era crise atrás de crise. E eu comecei a dizer: Jesus, você me trouxe para São Paulo para viver isso. Jesus, eu quero saber de uma coisa, eu vou estudar para concurso. Porque afinal de contas, eu entendo de investimento, vai ter um concurso da Receita Federal. E aí eu vou fazer, tem um concurso do Banco Central. E eu vou fazer, e se eu estudar, eu vou passar. Vou estudar para concurso, Jesus, porque esse negócio de ficar dependendo de ti é muito difícil. É bom que se eu passar no concurso, eu tenho um salário fixo, eu tenho eu tenho um salário fixo. E aí, nessa brincadeira, eu comprei umas apostilhas sem falar para ninguém, comecei a estudar para concurso. E lá em casa, eu lá passando na prova e estudando para concurso. Eu passando na prova, estudando para concurso lá. Tá passando a prova, e quanto mais a prova apertava, eu estudava para concurso. E aí, cara, teve um dia que eu lembro que o André Aquino me ligou, porque ia ter a gravação do primeiro Som do Reino. Acho que muitos de vocês assistiram. Vocês vão me ver, eu estou bem, vou lá no vídeo Som do Reino lá. Se vocês procurarem lá, vocês botarem lá Som do Secreto 1, vocês vão me ver lá, eu estou lá. Tá lá o Ale, o Brunão cantando e um atrás assim, ó. Assim, ó. Vocês vão me ver lá, procure lá. E aí, cara, eu disse assim: aqui não vou não, mano, não quero mais saber dessas coisas não. Aí o Aquino falou assim: ô Samuel, você falou que vinha, cara. Você falou que estava comigo, a gente começou esse projeto, você me conhece e tal. Vai estar o Brunão, vai estar o Alê, o Lê vai vir pregar e tal. Vem, não sei o quê. Mano, ele ficou enchendo tanto a minha paciência para eu ir. Aí eu disse: tá bom, mano, eu vou. E aí, nesse tempo, eu procurava aluguel, procurava casa para alugar e não achava nada. E aí eu me lembro que a gente olhou uma casinha ruim. E aí a pastora Fabiola olhou um condomínio que tinha assim, disse assim: se eu morasse ali. Aí eu olhei assim, na época eu
eu tava errado, gente. Eu tava muito errado. Eu olhei para ela e disse assim: pois sonhe e ore muito, porque essa casa aí a gente não tem condição de pagar. Ô Jesus, me perdoa por esse dia. E aí ela disse assim: pois eu vou orar, Jesus vai fazer. E aí a gente procurou o valor, eu tinha que dar um calção, e a gente não tinha nem um centavo. E nesse dia eu me senti muito frustrado por não ter nem um centavo para dar no calção, estar morando com as pessoas, não conseguia apartamento, não conseguia onde morar. E gente, eu estava muito frustrado. Eu estava, acho que nem Pedro, mano. O que fazer quando tudo der errado? E aí eu querer estudar para concurso, eu estava fazendo igual Pedro, porque Pedro foi pescar, eu fui tentar dar o meu jeito de resolver. E aí eu me lembro que o Aquino me chamou, eu disse: mano, eu vou. Aí eu fui, né? E aí quando eu estava lá no Santo Secreto, era numa casa, e eu estava do lado de fora. Eu não queria entrar, mano. Sabe por quê? Porque de verdade eu não queria viver aquilo dali. Eu estava tão chateado que eu dizia: eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Só que aí, cara, estava lá dentro e o Brunão começou a cantar, cara. E ele começou a cantar e ele começou a falar assim: e eu me despedi dos meus pais. E aí quando ele começou a contar isso aí, mano, eu me lembrei quando eu estava lá em Morada Nova, mano. Fui me despedir dos meus pais. Meus pais me abençoaram. Eu estava indo tentar a vida em São Paulo. E minha mãe, eu pensava: mãe, eu estou indo viver o chamado de Deus na minha vida. E eu comecei a lembrar, mano, começou a passar essa cena. E aí, cara, quando eu estava lá, mano, quando o Brunão começou: pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Gente, nesse momento, eu fui arrebatado, cara. Eu estava aqui, eu fui arrebatado. E nesse dia eu vi Jesus, cara. Ficou um clarão assim, eu ouvi uma voz dizendo assim para mim: Samuel, você vai para onde? Você não tem para onde ir. Tudo que você tem é a mim, suas palavras de vida eterna. Você tem a mim palavras de vida eterna. E não se preocupe, eu vou cuidar de tudo. E eu aqui orando, e de repente eu abro os olhos. Aí quando vê o Isaías Saad, está na minha frente, mano. Aí o Isaías Saad está assim na minha frente e está chorando. E eu: mano, o que foi isso? E ele chorando disse assim: cara, eu estava juntando dinheiro para gravar meu CD. Só que Jesus está mandando eu dar meu dinheiro para você, cara. E ele diz assim: mano, não é muito. Eu estou há 2 anos juntando e eu não juntei muito, cara. Mas Jesus está mandando. Eu disse: não, cara, não precisa. Ele: não, cara, eu sou homem de Deus. E está aqui, mano, eu estou aqui o dinheiro. De repente o Isaías ofertou na minha vida, vieram outras pessoas e começaram a ofertar na minha vida. E naquela noite eu tinha um dinheiro do calção para dar na minha casa, porque eu comecei a entender que não era sobre o meu jeito. Você pode tentar dar o seu jeito, mas muito melhor do que o seu jeito é o Deus que está na sua vida e quer fazer nela. Só que, gente, do mesmo jeito eu fui teimoso. Eu disse: Jesus, será que você está nesse negócio, Jesus? Eu vou entrar, só que eu vou continuar estudando para concurso. E aí, no final de semana seguinte, eu vou para a minha igreja. E nesse dia lá na minha igreja, estava Ana Nóbrega. E eu fui porque o meu pastor me ligou e disse assim: olha, Ana Nóbrega vai estar aqui, ela é sua amiga, venha para cá. E eu disse: cara, tá bom, eu tô indo. E aí a gente foi lá, teve o culto, aí no outro dia o meu pastor me levou para Campos do Jordão. A gente foi todo mundo almoçar em Campos do Jordão. E a gente estava lá conversando, eu, o Leo, o Devas, que é o esposo da Ana Nóbrega. E aí o meu pastor descobriu que ele e o Devas tinham um amigo em comum, que era um cara que mora fora, o Rafael Conrado, que mora nos Estados Unidos, um profeta. E aí de repente, cara, o Leo vai fazer um vídeo assim e faz o vídeo para mostrar o Rafael, o Devaldo para o Rafael. Aí o Lê faz um vídeo assim: ó, cara, com quem que eu estou aqui, ó? E ele mostra, na hora de mostrar o Rafael, ele me passa de relance e manda o vídeo pro Rafael. E aí de repente, passam uns 20 minutos, o Lê olha para mim e diz assim: cara, tem uma palavra para você aqui.
Como assim, cara? Não, tem uma palavra para você aqui. E aí quando eu vi assim, o celular dele tinha um áudio. E aí quando eu dei o play no áudio, o áudio dizia assim: ô Leandro, quem é esse cara aí de barba que tá perto de você, cara? Ei, eu vi uma bola de fogo na cara dele. Ei, diga a ele que o que ele está passando é momento de transição. E no momento de transição, Jesus só quer as coisas certas. Ô Leandro, esse cara é doido. Esse cara quer estudar para concurso. Ele é doido estudando para concurso. Diga para ele que ele já é de Deus. Quem está em Jesus não tem para onde voltar. Manda ele pular de paraquedas, mas manda ele jogar o paraquedas fora, porque a segurança dele é Jesus. Ei, deixa eu te falar uma coisa: não tente pescar, porque é Jesus que vai fazer na sua vida. Eu estou pregando para pessoas que chegaram aqui, cara, achando que o ano está perdido. Ei, está perdido coisa nenhuma. Ainda tem uma palavra de Deus para você esse ano. Ainda tem milagre de Deus para você esse ano. Ainda tem provisão de Deus esse ano. Ei, Ele vai fazer. Vai voltar para onde? Você não tem para onde voltar. Tudo que você tem é Jesus, as palavras de vida eterna. Seus olhos agora, feche seus olhos. Eu estou pregando para pessoas aqui que chegaram para aqui desacreditadas, sabe? Eu estou dizendo para você, ainda tem, você não tem para onde ir, você não tem para onde voltar. É Jesus, é Jesus. E da mesma maneira que naquele dia esse hino falou comigo, eu quero que você feche agora os seus olhos, porque você vai escutar o próprio Deus falando para você agora. Você vai escutar o próprio Deus falando para você. Vamos lá, Rafa. Eu me despedi dos meus pais. Feche seus olhos agora. Pode deixar só ele, pode deixar só ele. Jesus está falando contigo. Jesus está falando. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Para onde? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Pra onde eu já não tenho pra onde ir e o que fazer. Ei, Pra onde irei e o que farei? Não adianta fugir de ti, não adianta fugir das tuas palavras. Eu não tenho pra onde voltar.
O meu destino é o Senhor. Eu já não tenho pra onde ir, eu já não tenho pra onde voltar. O meu destino é o Senhor. O meu destino é o Senhor. Teve gente aqui que entrou aqui hoje achando que ia precisar reconstruir as carroças que queimou, que achou que ia precisar trazer os bois de volta. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o Deus que te tirou de onde você estava, o Deus que te chamou, Ele vai continuar fazendo. Não adianta, cara, você não tem para onde voltar. Tudo que nós temos é Jesus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Sabe o que eu acho engraçado, cara? Eu acho que Pedro olhava, quem sabe, para dentro dele e dizia assim: cara, eu neguei, eu já não sou mais digno. Parecia o filho pródigo voltando para casa dizendo: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me aceito como um dos teus empregados. Cara, nós vivemos numa igreja opressora muitas vezes, que quis nos avaliar por o que a gente fazia. Eu tenho pegado pessoas que eu tenho dito: cara, você precisa entender que tu não é a tua voz, você é um filho de Deus. Você não é o teu ministério, você é um filho de Deus. Você não é a tua pregação, você é primeiro um filho de Deus. Porque no fundo nós somos viciados, cara, em servir. Eu não estou dizendo que servir não é bom. E a gente acha que essas coisas definem a nossa identidade. E aí quando a gente acha que falhei, não tem mais nada para servir, porque afinal de contas eu era o que eu fazia. Mas eu vou te falar uma coisa: Jesus não te olha pelo que você faz, irmão. Ei, deixa eu dizer uma coisa: para de achar que é pelo que você faz, é por quem você é. Então Pedro olhou e disse assim: cara, eu neguei, parecia um filho pródigo. Aí o pai corre até o filho pródigo e diz: tragam a roupa nova, manda matar o bezerro, tragam um anel, vamos se alegrar, porque o meu filho, ele não diz que é o meu servo, não empregado, não escravo, é o meu filho. Sabe? Você precisa entender que a tua queda não define a tua identidade. O sacrifício da cruz sim define a sua identidade. Cristo define a sua identidade. Sabe o que definia a identidade de Pedro? Não é Pedro ter negado, mas ele ter sido chamado. O grande evento que marca a vida de Pedro não é a negação de Pedro, mas é o Pedro apóstolo que começou a igreja. Para, deixa eu te dizer uma coisa: não é pelo seu passado, é o que Cristo vai fazer em você, porque Cristo tem em nós a esperança da glória. Pedro não foi conhecido como o Pedro que negou, mas Pedro foi conhecido como apóstolo e pai da igreja. Para de achar que a tua falha, o teu pecado vai definir a tua trajetória. Cristo vai definir a sua trajetória e você vai ser reconhecido como um filho amado de Deus. Pedro não foi reconhecido pela sua falha, mas pelo seu chamado. Pastor, 2022, ei, olha para cá. Jesus te chama de filho. 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 Não é pela sua voz, não é pela sua dom, não é pelo que você faz na igreja, não é pelo seu serviço, é por quem você é porque você é filho de Deus. Jesus não morreu porque você cantava, Jesus morreu e ressuscitou porque o Pai acreditava em você para lhe resgatar das garras do diabo, para lhe resgatar do pecado. Ei, para de achar que é pelo que você faz, é bem por quem você é. A sua queda não define a sua identidade. Obrigado, João. Gente, é tão louco isso, porque assim, se Jesus acreditou em mim, cara, eu
morro de medo da parábola do cobrador incompulsivo. Você não conhece essa parábola? É uma parábola que conta que um cara não tinha como pagar uma dívida. O Senhor foi lá e perdoou ele. E aí quando ele encontrou outra pessoa que estava devendo, em vez dele perdoar, ele foi cobrar o cara. E a parábola ensina muito claro. O Senhor volta para ele e diz assim: cara, eu perdoei tua dívida, por que você não perdoou também? Eu te dei misericórdia, você não agiu com misericórdia. Eu sempre penso nisso, mano. Cara, Jesus acreditou em mim, mano. Jesus acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava mais em mim. Jesus me tirou das drogas quando nem eu achei que poderia, velho. Jesus mudou a minha vida, Ele mudou a minha história quando eu achava que era impossível. Quando nem eu acreditava que Ele podia fazer alguma coisa, Ele estava lá. E aí, quem sou eu, mano, para não acreditar nas pessoas? Por isso que a Believe é uma igreja que acredita, mano. Porque assim como Jesus acreditou em mim, Ele acredita em você. Eu estou aqui para dizer, mano, você não é o que você faz, você não é a sua falha, você não é a sua queda. Você é um filho amado de Deus. E nós vamos pregar essa palavra até que Ele venha. Você é um filho amado de Deus. Mas pastor, você está dizendo para eu não tentar do meu jeito. Mas o que eu faço? Espere Jesus falar. Olha uma pessoa que está do seu lado, você vai dizer com fé agora. Isso é poderoso. Diga para ele: se Jesus ainda não falou nada, espere Ele falar, porque Ele vai falar. Pedro era para ter esperado Jesus falar, cara, porque Jesus já ia aparecer para ele. E o que eu acho interessante, cara, é que o que aconteceu quando ele foi pescar por vontade própria? Ele não pegou nada. O pescador, cheio de si, eu tinha barco, era o grande empresário da área pesqueira aqui dessa praia, eu vou pescar. O pescador não pegou nada. Mas quando Jesus mandou, veio grandes peixes. A Bíblia diz 153 grandes peixes. Entenda uma coisa, olha para cá. Quando fazemos algo que Jesus mandou, o extraordinário acontece. O que você precisa para o seu negócio é uma revelação de Jesus. O que você precisa para a sua família é uma revelação de Jesus. O que você precisa para o seu casamento é uma revelação de Jesus. O que você precisa para a sua vida com Deus é uma revelação de Jesus. Ei, porque quando Ele fala, coisas extraordinárias acontecem. Sem Ele, mano, nada podemos fazer. Porque não é sobre o seu tempo, é sobre o tempo de Deus. E muitas vezes nós queremos apressar o tempo, mas Jesus, Ele chega na hora certa. Deixa eu te falar uma coisa, Ele não está atrasado. Ele está esperando o momento certo para agir. E eu sou assim, mano. Se Jesus falou, eu não faço. Se Jesus não falou, eu não faço. Se Jesus não falou, eu não faço. Porque eu sei, mano, que só dá para viver o extraordinário ouvindo Jesus falando. Só dá para viver o extraordinário ouvindo Jesus falando. Porque a porta que você abre, você precisa fazer força para mantê-la aberta. E você não consegue mantê-la aberta, cara. Mas a porta que Deus abre, você só precisa entrar e fluir. Deixa eu perguntar uma coisa. Davi precisou abrir porta? Não. Sabe por quê? Porque Deus abriu. E quando Deus abriu, ele foi chamado. E quando ele foi chamado, as coisas aconteceram. Entenda uma coisa. Presta atenção agora, no que eu vou te falar, cara. O seu maior esforço, olha para cá. O seu maior esforço, o seu melhor trabalho, o seu melhor recurso, a sua melhor força, nada disso se compara ao que Deus pode fazer. E se isso não se compara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar Jesus falar. Eu vou esperar Jesus falar. Eu
vou esperar Jesus falar. Olha para a pessoa que está do seu lado agora e diga assim: está difícil? Espere que Jesus vai falar. Não dê nenhum passo se Ele não falar. Porque quando você for na porta que Ele abriu, você vai viver os milagres que você nunca viveu. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Agora diga com fé: se prepare, porque o seu milagre está chegando. É só esperar o tempo de Deus. E se você acredita nisso, profetiza na vida dele agora. É só esperar o tempo de Deus. E sabe o que eu acho mais interessante nessa história? É que Jesus, eu acho que Jesus gosta de brincar às vezes, sabe por quê? Jesus disse assim: ó, tem comida aí? Aí ele: não tem não. Eu falo o seguinte: tem comida não? Tem não. Cadê a comida? Rapaz, a gente passou a noite toda tentando pescar e não pescamos nada. Pois faz o seguinte: joga do outro lado. A Bíblia diz que eles jogam do outro lado. E aí de repente tem 153 grandes peixes. Aí Simão Pedro, apressado, mano, ele vai na frente dos peixes, ele vai, porque ele percebe que é Jesus. Aí quando chega lá, Jesus já estava fazendo um peixe. Eu não sei se você está entendendo isso, irmão. Jesus chega e diz assim: tem comida? Não tem. Pois vai lá, pesca lá. Vai lá, pode pescar. Aí eles vão lá, pesca 153 grandes peixes. Eu fico imaginando: cara, agora vai ser bom que vai ter comida. Vamos lá, como vai fazer comida? Quando chega lá, a comida já estava pronta. Não, mano, ele chega na praia, a comida já estava pronta. Eu fiquei dizendo: Jesus, o que é isso aqui? Jesus, você mandou os caras ir pescar, o que é isso aqui? E um dia Jesus falou comigo: Samuel, eu precisava mostrar para eles que eu não preciso do peixe dele. O peixe que ele pegou foi por minha causa, foi um milagre meu. Mas quando ele estava vindo com peixe, eu já tinha algo preparado, porque eu não preciso disso. Eu, Senhor, vou fazer. O nosso problema é achar que Jesus está precisando de nós, cara, está precisando do nosso peixe. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Jesus multiplica do zero, Jesus multiplica e faz tudo, porque Ele não precisa de você. A gente é apenas um felizado de estar participando do que Ele está fazendo, porque quando você está vindo, Ele já tem um peixe preparado, Ele já tem um milagre preparado, Ele já tem tudo preparado. Cadê o Alberto? Alberto, vem cá, Alberto. Vem cá, homem. Fica com vergonha não, dá um microfone para ele aí, gente. Vamos aqui, cara. Você foi casar? Como é que você estava há 2 meses atrás? Quanto você tinha para pagar o seu casamento? Nada. Você tinha quanto? Nada, zero. E aí eu acho interessante que todo número multiplicado por zero dá zero. Quanto é 0 vezes 1, igreja? 0 vezes 10? 0 vezes 1000? Então, mano, complicado, que o cara vai casar, não tem nada, mas decidiu casar. E aí, quando foi o casamento? Foi? Quando foi? Sexta-feira agora. Sexta-feira agora? Você chegou no casamento precisando pagar alguma coisa? Não. Não tá chegou? Tudo quitado. Tudo quitado. Deixa eu perguntar outra coisa. Eu quero que você conte para a igreja. O que foi que aconteceu no primeiro Finanças do Céu? Você ganhou um dinheiro para o seu casamento? Conte aí, pessoal. Rapaz, na primeira semana do Finanças do Céu, né? O pastor deu a palavra lá de generosidade e tudo mais. E ele citou o João. Ele disse que ia ter um filho e tal, que precisava de uma oferta. E naquele mesmo dia eu tinha acabado de ganhar uma oferta do Ronald, que ele tinha me dado um valor tipo de R$100 e eu tinha mais uns trocados na conta. Aí eu peguei aquele valor, uma parte e disse: pô, vai,
cara tá precisando também, eu tenho que repartir com ele. Aí fui ter o dinheiro que eu ia gastar no meu casamento, dei uma parte pra ele e tipo, fui na fé. Aí quando foi na semana seguinte, pá, fechei um buffet também, sem ter R$1 no bolso, fechei o contrato, sem ter R$1 no bolso. Aí nisso foi andando, né? Aí durante a semana, Deus foi abrindo as portas. Quando o pastor falou aqui sobre a questão do meu casamento, cara, eu recebi uma oferta, basicamente no valor aproximadamente de 6 a 7 mil reais para pagar as coisas do casamento. E por que pareça, o meu casamento, que eu não tinha nada, teve um custo total de basicamente chegando próximo dos 13 mil reais e quitou tudo com oferta. Aí conta, aquele áudio que você mandou lá no grupo, como foi que o povo foi embora do seu casamento? Conta aí. Ah, sim. Conta aí. Cara, eu tava falando pros meninos hoje que eu cheguei aqui, que bicho, sobrou tanta comida, que tipo, eu pedi pro pessoal do buffet levar comida. O Rafa foi depois lá pegar os instrumentos. Eu disse, Rafa, leva esses arrepiantes também, que tá sobrando um monte. O John também tava lá, leva aí, também. Todo mundo que foi saindo, leva uma caixa de salgado, leva doce, leva... Porque senão não vai pro lixo não, vai levando. Faltou comida. Oxi, faltou dinheiro. Até demais. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando você pensa que você tem alguma coisa para dar para Deus, é Deus que olha para nós dizendo: ei, meu filho, eu não preciso que você tenha, porque a comida já está pronta. Ei, eu que vou fazer, é eu que vou derramar. Obrigado, Alberto. Não volte a pescar. Não volte a pescar. Quando Pedro achou que estava tudo perdido, ele teve um encontro com Jesus. E aí quando ele chega na praia, Jesus disse assim: você quer comer? Eu fico imaginando como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, aqui ó, você tentando pescar, cara, de novo. Mas eu já tenho aqui o peixe, ó. Nem precisava ter ido. Eu já tinha providenciado tudo. E aí Jesus tem uma revelação para ele, diz assim: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu já sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. É isso que eu amo tanto em Jesus, sabe? Porque, gente, as pessoas chegam para mim e dizem assim: cara, Samuel, o que você mais está aprendendo nesse período? Eu digo assim: cara, eu estou aprendendo a confiar em Deus. Como assim, cara? Porque assim, gente, Jesus está fazendo milagres aqui. E quem está fazendo é Ele. Porque o que eu tinha de melhor, Ele não está me permitindo usar aqui, cara. Porque eu sou especialista no marketing digital. Eu sei promover eventos, eu sei fazer lançamento. Então a gente tinha tudo para fazer um lançamento da igreja assim muito top, trazer alguns amigos, botar na rede social, botar endereço, botar tráfego pago, fazer um bocado de coisa, cara, que é o que eu sei fazer. E Jesus sempre me disse: você não vai precisar ir atrás de ninguém, porque sou eu que vou fazer. E nesse período eu olho assim, cara, eu já não tenho um perfil de pastor. O que eu tenho de bom, Ele ainda não quer usar. Mas é porque, gente, a porta que eu abrisse pelo tráfego pago era uma porta que a qualquer momento poderia fechar. Era uma porta que eu não manteria aberta. E eu não estou falando que é errado fazer isso, não, gente. Mas a porta que Jesus abriu, cara, a porta que trouxe vocês aqui, é por isso que vocês continuam aqui, mano. Porque foi Jesus que fez. Não é sobre mim. Eu estou pregando para pessoas aqui que chegaram tão desacreditadas. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Você só não precisa voltar a pescar como Jesus não precisa do peixe que você pesca. Tem comida na mesa.
Esse final de ano eu quero te incentivar a que você possa estar ainda mais em Jesus. Tem comida na mesa. Sabe quando a gente está se esforçando, um ano. E a gente vem para Jesus e Jesus nos mostra